Caim acabara de assassinar Abel. Só restavam seus pais na terra, mas ele disse algo impossível. Qualquer um que me encontrar me matará. Qualquer um. Quem mais existia? Essa frase de Gênesis, capítulo 4, versículo 14, tem desconcertado teólogos durante 2000 anos. Hoje você descobrirá as 3 teorias principais que os eruditos debatem, cada uma com evidência bíblica real. E uma muda completamente sua leitura de Gênesis. Mas primeiro você precisa ver algo em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que quase ninguém nota. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Varão e fêmea os criou. Simultâneo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o homem do pó. Só Adão. Eva vem depois. Não é o mesmo evento? Ordem diferente, método diferente. Gênesis capítulo 1. Usa Elohim 43 vezes. O Deus cósmico. Gênesis capítulo 2. Usa Yahué 19 vezes. O Deus pessoal. O Midrash Rabbah do século V propõe que Gênesis capítulo 1 é a criação universal. Gênesis capítulo 2 é a criação específica, e aqui está a chave. Gênesis capítulo 2, versículo 8, plantou um jardim em Éden, ao oriente. O Éden não era toda a terra, era um jardim em localização específica. Versículo 10. Nomes 4 rios: Pison, Gion, Tigre, Eufrates. Geografia real da Mesopotâmia. O Éden tinha fronteiras, um interior e um exterior. O que havia fora? Gênesis capítulo 4, versículo 14. Caim teme que qualquer um o mate. Teoria 1. Irmãos não mencionados. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Adão gerou filhos e filhas, plural, muitos. O texto não diz quanto tempo passou. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Andando o tempo, em hebraico, ao final dos dias, poderiam ser décadas ou séculos, com população crescendo exponencialmente, milhares de pessoas. Caim teme vingadores familiares. Sua esposa seria uma irmã, naquela época necessário e permitido. Santo Agostinho defendeu isso no século V. É a interpretação tradicional, simples e conservadora. Teoria 2. Cronologias estendidas. O livro dos Jubileus, do século II a.C., dá detalhes. Caim nasce 147 anos depois de Adão. O assassinato quando Caim tem 100 anos. Mais de 250 anos de população, crescendo com vidas de 900 anos. Dezenas de milhares de pessoas. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Caim edificou uma cidade. As cidades requerem centenas ou milhares. Chegou a Nó, onde havia população. Outros descendentes dispersos de Adão, também conservadora. Só requer tempo. Teoria 3. Populações pré-adâmicas. A mais controversa. Propõe que Adão e Eva não foram os primeiros Homo sapiens biológicos. Foram os primeiros com imagem de Deus em sentido espiritual pleno. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Mandato à humanidade geral. Gênesis, capítulo 2. Adão formado especificamente, colocado no Éden com propósito especial. Versículo 15. Para que o lavrasse e o guardasse. Guardar-se é chamar. Significa vigiar, proteger, custodiar. Uso militar. Guardar contra que, se não havia ninguém mais. Essa teoria propõe humanidade de Gênesis, capítulo 1, fora do Éden. Adão e Eva dentro com propósito específico.
Isaac Lapeyre a propôs no século XVII. C.S. Lewis sugeriu algo similar no século XX. Hugh Ross, astrofísico contemporâneo, a desenvolve. É minoritária, mas tem defensores sérios. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Paulo fala de morte espiritual entrando por Adão. Requer que fosse o primeiro Homo sapiens biológico ou só o primeiro com responsabilidade moral plena? 3 teorias. Não sabemos com certeza qual é a correta, mas Deus levou o medo de Caim a sério. Gênesis capítulo 4, versículo 15, pôs sinal protetor nele. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Caim edificou cidade e teve descendência. Versículos 19 a 22. Seus descendentes inovaram. Jabal, pastoralismo nômade. Jubal, música, harpa e flauta. Tubal-Caim, metalurgia, bronze e ferro. A linha do assassino criou civilização. Mesmo sob maldição, a imagem de Deus permanece. Mas a violência escalou. Versículo 23. Lameque, um varão matarei por minha ferida. Vingança desproporcional. Enquanto isso, outra linha. Versículo 25. Sete, substituto de Abel. Versículo 26. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. 2 linhas. Caim rumo à violência, Sete rumo a Deus, mas não permaneceram separadas. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Filhos de Deus, filhas dos homens, 2 grupos distintos, 3 interpretações principais. 1. Anjos caídos, interpretação dominante no judaísmo do Segundo Templo. O livro de Enoque relata que 200 anjos desceram, casaram-se com humanas, geraram nefilins, gigantes híbridos. Primeiros pais cristãos a aceitaram. Justino Mártir, Tertuliano. No Antigo Testamento, filhos de Deus, Bene Elohim, sempre significa anjos. Jó, capítulo 1, versículo 6. Vieram os filhos de Deus e Satanás. Jó, capítulo 38, versículo 7. Filhos de Deus celebrando a criação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E Judas, versículo 6, mencionam anjos que pecaram e foram encarcerados. Problema: Jesus disse que os anjos não se casam. Resposta: anjos rebeldes que tomaram forma corpórea antinaturalmente. 2. Linha de Sete versus linha de Caim. Santo Agostinho propôs isso. Filhos de Deus, descendentes piedosos de Sete. Filhas dos homens, descendentes ímpios de Caim. Quando se misturaram, a justiça se diluiu. Fortaleza evita anjos se reproduzindo. Debilidade, filhos de Deus nunca significa humanos na narrativa do AT. Porque só Noé foi justo se a linha de Sete era piedosa. 3. Reis tiranos. Júlio Africano, século III. Filhos de Deus, governantes que se consideravam divinos. Tomaram mulheres à força. Arrogância, poligamia de poder. Salmo, capítulo 82, versículo 6. Usa filhos do Altíssimo para juízes humanos. Problema: não explica bem os nefilins. 3 interpretações com evidência. O texto é ambíguo. O claro é o resultado. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia gigantes na terra. Nefilins em hebraico. Defal, cair. Gigantes ou guerreiros poderosos. Aparecem depois do dilúvio em Números, capítulo 13, versículo 33. Como sobreviveram? Possivelmente nefilins se tornou termo genérico para gigantes. Gênesis capítulo 6, versículo 5. A maldade dos homens era muita na terra, e todo intento dos pensamentos do coração deles era de contínuo somente o mal. Corrupção total, universal. Versículo 11.
A terra estava cheia de violência. Deus decidiu resetar. Versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e doeu-lhe em seu coração. Nacham em hebraico, não erro, mas dor profunda. Mas havia uma exceção. Versículo 8 e 9. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, varão justo, era perfeito em suas gerações. Com Deus andou Noé. 3 características: justo, tzadik, reto em relações, perfeito, tamim, íntegro moralmente ou puro genealogicamente. Andou com Deus, comunhão constante. Só 2 pessoas andaram com Deus, Enoque e Noé. Deus lhe ordenou construir uma arca, 135 metros de comprimento, 3 andares, capacidade industrial. Noé obedeceu completamente. Pregou durante décadas. Ninguém ouviu. Gênesis capítulo 7, versículo 16. E o Senhor fechou a porta. Deus mesmo selou a arca. Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. Foram rebentadas todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Água de cima e de baixo. Cataclismo total. Versículo 20. Todos os montes altos foram cobertos. Global ou local. Os eruditos debatem. Toda a terra em hebraico às vezes significa toda a terra conhecida. O crucial é o propósito. Destruição da maldade. Versículo 23. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 8 pessoas de toda a humanidade. 150 dias prevaleceram as águas. Gênesis, capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, não que o esqueceu, mas que atuou com propósito. Enviou vento, as águas diminuíram. Versículo 4. Repousou a arca sobre os montes de Ararat. Noé esperou pacientemente, enviou corvo e pomba. A terceira vez, a pomba não regressou. Versículo 15 ao 18. Deus ordenou: sai da arca, nova criação, novo começo. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. O primeiro, adoração, gratidão. Deus respondeu com pacto. Versículo 21. Não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, não porque a humanidade se tornasse perfeita. O versículo admite que o intento do coração do homem é mau desde a meninice, mas Deus prometeu paciência. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. As mesmas palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus está reiniciando, mesmo mandato à nova humanidade. Noé é o novo Adão. Humanidade começando de linha purificada. Versículos 12 ao 17. Deus estabelece sinal do pacto, o arco-íris. Não que Deus precisasse de recordatório. É para nós. Cada vez que vemos arco-íris, lembramos: Deus julga o pecado, mas promete graça e preservação. Depois do dilúvio, toda a humanidade desce de Sem, Cam e Jafé. Gênesis capítulo 10 documenta a dispersão. Semitas, camitas, jafetitas, mas antes um incidente. Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. Noé plantou vinha, embriagou-se, ficou nu. Cam viu e contou desrespeitosamente. Sem e Jafé cobriram seu pai com honra. Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cam. Essa maldição foi historicamente específica, não racial nem eterna. Se cumpriu quando Israel conquistou Canaã. O dilúvio limpou a terra, mas não limpou o coração humano. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 4. A humanidade unida, um idioma. Edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cuja cúpula chegue ao céu, e façamo-nos um nome. Glória humana. Resistência ao mandato de se dispersar. Primeira expressão de imperialismo. Versículos 5 ao 9. Deus desceu,
confundiu as línguas, não puderam se comunicar. O projeto colapsou. Assim, os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel significa confusão. Daí as nações se formaram e imediatamente depois, Gênesis capítulo 12, introduz Abraão. Das 70 nações dispersas, Deus escolhe uma família para abençoar todas as famílias. Viajamos desde Caim até Babel. Quem queria matar Caim? Se aceita irmãos não mencionados, vingadores familiares. Se aceita cronologias estendidas, o mesmo com mais população. Se aceita pré-adamitas, humanidade fora do Éden, não sabemos com certeza absoluta. Mas as 3 teorias têm defensores eruditos sérios. O que sim sabemos, o texto bíblico responde perguntas teológicas mais que demográficas. Múltiplas interpretações podem coexistir. A humildade interpretativa é essencial. Gênesis nos ensina verdades fundamentais. A humanidade tem dignidade, imagem de Deus. O pecado corrompe, mas não destrói essa imagem completamente. Deus julga a maldade, mas promete graça. Preserva um remanescente para seus propósitos. O padrão se repete. Criação, corrupção, juízo, preservação. Novo começo. Adão e Eva. Criação especial. Queda, expulsão. Gerações pré-dilúvio. Multiplicação, corrupção, dilúvio. Noé, preservação, novo começo, pacto. Babel, unidade orgulhosa, confusão, dispersão. Abraão, eleição, promessa, bênção. Esse padrão aponta para algo maior. A Bíblia não é só história antiga, é o marco para entender a condição humana. Somos criados com dignidade. Caímos em rebelião, enfrentamos juízo, mas Deus sempre preserva um remanescente, sempre oferece novo começo. O arco-íris, depois do dilúvio, nos lembra. Deus é justo, mas também misericordioso, paciente, mas não indiferente. E a história não termina em Babel. Continua rumo a Abraão, Isaque, Jacó, rumo a Moisés e a lei, rumo a Davi e os reis, rumo aos profetas e, finalmente, rumo ao Messias. O que seria chamado o segundo Adão. O que viria desfazer o que o primeiro Adão quebrou. Restaurar o que o pecado corrompeu. Mas essa é outra história. Por agora, fique com isso. O mistério de Caim nos ensina que o texto bíblico é mais rico do que parece. Requer leitura cuidadosa, estudo profundo, humildade ante a complexidade. Não todas as perguntas têm respostas simples, e isso está bem. A Bíblia não foi escrita para resolver cada curiosidade demográfica. Foi escrita para nos revelar a Deus, para nos mostrar quem somos, para nos oferecer esperança de redenção. As 3 teorias sobre Caim podem coexistir, porque o ponto não é resolver o mistério definitivamente. O ponto é aprender a ler com atenção, a pensar criticamente, a respeitar o texto, a admitir o que não sabemos e, acima de tudo, a nos maravilhar ante a complexidade da revelação divina. Gênesis capítulos 1 ao 11 não é só história antiga, é teologia profunda em forma narrativa, é antropologia bíblica, é o fundamento para tudo o que vem depois. Quando entendemos Gênesis corretamente, entendemos melhor o resto da Bíblia. Quando mal interpretamos Gênesis, distorcemos tudo o mais. Então, estude com seriedade, leia com cuidado, consulte múltiplas fontes, rabinos, pais da igreja, eruditos modernos e mantenha a humildade de dizer: não sei com certeza, mas aqui estão as opções. Isso não é fraqueza. É honestidade intelectual, e é o que o texto merece. Obrigado por me acompanhar nessa exploração. Se esta análise te ajudou a apreciar a riqueza de Gênesis, compartilhe. Se você tem outras interpretações com evidência textual, comente.
O estudo bíblico sério é conversa, não monólogo. Nos vemos no próximo.